quarta-feira, dia 12 de fevereiro. Que alegria poder contar com a sua companhia para que hoje também nós juntos possamos meditar e nos aprofundar na palavra do Santo Evangelho. Agradeço a você de tantos cantos que todos os dias se une a mim nessa grande família espiritual que nós formamos aqui neste canal. Que Deus te abençoe e fortaleça a sua fé. Peço a sua ajuda, deixando um like aí no vídeo, inscrevendo-se aqui no canal e compartilhando essa mensagem para que a palavra de Deus possa chegar a mais corações. O evangelho dessa quarta-feira é o de Marcos, capítulo 7, versículos do 14 ao 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é o que torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje Jesus nos dá uma lição espiritual muito importante. A necessidade de cuidar do nosso coração, porque o nosso coração, ele é fonte, seja de bem, seja de mal. Os judeus se preocupavam muito com os alimentos, né? Quais alimentos são puros e quais são impuros. O que se pode comer ou aquilo que não se deve consumir porque pode fazer com que uma pessoa se tornasse impura. E Jesus mostra que não. Todos os alimentos são puros. Não é o fato de você comer uma coisa que vai te deixar santo ou não, mas aquilo que sai do coração. E o nosso cuidado deve estar nisso, né? Que sentimentos nós temos cultivado dentro do nosso coração. Essa precisa ser a nossa preocupação. Jesus faz uma lista de tantas coisas negativas, de tantos pecados que infelizmente podem ser cultivados e podem crescer dentro do nosso coração. Por isso, o Evangelho de hoje é um grande alerta para que nós possamos pensar e lutar para que o nosso coração seja purificado. E para que nós possamos purificar o nosso coração, algumas dicas são importantes. A primeira delas é o exame de consciência diário. Todas as noites, antes de dormir, nós deveríamos rever o nosso dia. Desde o momento que a gente acordou, as coisas que nós fizemos, as pessoas que encontramos, os sentimentos que visitaram o nosso coração, as palavras que pronunciamos, as coisas que fizemos, para reconhecer em que momentos talvez a raiva, talvez a impaciência, talvez a maldade nos visitou. Porque se nós não conhecemos o nosso pecado, se não conhecemos aquilo de ruim que existe no nosso coração, nós não vamos conseguir fazer essa faxina. Então, o exame de consciência, todas as noites, como isso é importante, né? Porque a gente já vai dormir
pedindo a Deus que no dia seguinte nós possamos ser mais atentos e tomar cuidado para não cairmos nesse pecado. Exame de consciência todas as noites. Segundo, entregar a Deus aquilo que nós reconhecemos como fraqueza, nós entregamos e pedimos a força de Deus, porque só com a nossa força somos incapazes. Então, entregue a Deus na sua oração: Senhor, essa é a minha fraqueza. Senhor, eu estou sentindo que essa inveja está tomando conta do meu coração, então eu te entrego essa fraqueza para que o Senhor me ajude, me dê forças para vencer essa inveja. Se às vezes é a mentira, mesmo que pequena, que está se tornando um vício, é isso. Se são os maus desejos, Senhor, eu te entrego essa minha fraqueza. Exame de consciência, entrega a Deus, confissão e arrependimento. O sacramento da confissão tem o poder de nos conceder a graça santificante, a força de Deus para que nós possamos lutar contra o pecado, porque só com a nossa força nós não podemos. Por isso a confissão é tão importante nesse caminho de purificação interior. E um quarto ponto é semear o bem. Porque se do nosso coração podem nascer coisas más ou coisas boas, a gente precisa lutar para que as coisas boas. Então, se me dá raiva de uma pessoa, eu vou arrumar um jeito de fazer o bem para aquela pessoa. Se eu tenho vontade de reclamar, eu vou me forçar para agradecer, para elogiar. E é ir contra a corrente das tentações negativas que vem ao nosso coração. Se a preguiça está tomando conta, eu vou ser disciplinado e vou fazer mais do que eu deveria. É ir contra as más tendências do nosso coração. Exame de consciência, pensando e reconhecendo, entregar a Deus tudo aquilo que reconhecemos como fraqueza, confessar os nossos pecados e lutar pelo bem. Ir contra a corrente dos maus sentimentos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela palavra de hoje, porque o Senhor nos ajuda a entender que o nosso coração é a fonte do bem e a fonte do mal, e que nós precisamos cuidar do nosso interior. Por isso, ajuda-nos, Senhor, nesse caminho de purificação, que a Tua palavra possa iluminar a nossa consciência, para que possamos reconhecer tudo aquilo de mal que tem brotado em nosso coração, que nós possamos com confiança entregar tudo isso nas Tuas mãos e contar com a Tua ajuda, porque sozinhos nós não conseguimos. Que nós possamos confessar, reconhecer, admitir o nosso pecado e que o Senhor nos dê força para semearmos o bem, para que as coisas boas possam prevalecer sobre os sentimentos ruins. E que desça sobre você, meu querido irmão, minha querida irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Um dia repleto das bênçãos de Deus, e fique sempre com Ele.